Chevrolet Vectra Elegance 2011, tá pensando em comprar um carro desse, mas tá na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Então vem comigo aqui nesse vídeo, vou fazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Vectra, que em análise, como eu disse, é na versão Elegance com motor 2.0 8 válvulas flex manual ano 2011. No seu último ano de fabricação aqui no Brasil, Vectra de terceira geração numa configuração intermediária de equipamentos. E começando pelos custos envolvendo a compra de um carro desse, só para citar, todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em março de 2024, começando pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano, e preço médio de venda particular. Está em R$ 37.007. Já a tabela FIPE, ligeiramente acima desse valor, R$ 37.458. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 258,71. Também vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver adquirindo esse carro de outro município e ele não vier com essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui o maior valor, na pior das hipóteses, que é o valor de tabela FIPE, você vai desembolsar R$ 38.016,71 para já ter um carro desse aí na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo já no seu nome. Mas falando agora de custos envolvendo documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor aproximado da tabela FIPE. Para esse carro vai ficar em R$ 1.498,32. Já a taxa de licenciamento, o valor cobrado esse ano também aqui em Minas, foi de R$ 39,36. Seguro, que é bem interessante pensar em fazer por um carro desse, apesar de aqui já ser um veículo com mais de 10 anos de fabricação, pode ser que você ainda consiga uma cotação numa modalidade mais convencional, é um carro que ainda tem boa oferta de peças, pode ser mais fácil dessa forma. Aqui eu costumo estimar uma taxa de 5% sobre o valor da tabela FIPE, então vai ficar em R$ 1.872,90, mas é claro que seguro pode variar, dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não. Então, para cada realidade, cada perfil de condutor, esse valor aqui pode ser um pouco maior ou menor. Falando agora de inflação que esse carro teve nos últimos 3 anos, para isso temos que pegar o valor dele de tabela cotado em março de 2021, que era de R$ 29.775. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, esse carro teve uma média de inflação por ano nos últimos 3 anos de R$ 2.561, ou 8,6%, o que dá aí pouco mais de 25% no acumulado dos últimos 3 anos. Então, um carro que ainda está bem acima do que custava em março de 2021. Ou seja, não dá para usarmos esse histórico recente desse veículo para calcularmos e estimarmos uma possível futura depreciação. Então, vamos somar apenas o que de fato vai sair do seu bolso todo ano para você manter esse carro, que é IPVA, licenciamento e um possível seguro. Dessa forma, ele vai te dar uma despesa média anual de R$ 3.410,58, ou por mês R$ 284,22, que você vai ter que separar ali do seu orçamento para ter esse carro aí dentro da sua garagem com toda a parte de documentação em ordem, um seguro aí em dia, sem te dar maiores sustos no seu orçamento mensal. Mas vamos falar agora aqui de manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um carro desse. Mas antes, se você gosta do nosso trabalho e quer ver mais informações ainda sobre vários veículos, sobre um carro que você está pensando em comprar, eu te convido a conhecer o nosso site Bate-Papo Automotivo, o link está na descrição, também no primeiro comentário fixado. Lá fazemos todo um levantamento de ficha técnica de vários veículos, coloco lá todas as informações necessárias. Coloco lá também os códigos de peças principais de trocas periódicas preventivas para te ajudar na manutenção do seu veículo. Lá também tem vários artigos relacionados a melhores compras, separados por categoria. Também tem uma seção lá dedicada só a conjuntos mecânicos. Falo lá de motor, transmissões manuais, automáticas.
falo de pneus também, várias dicas importantes para te ajudar a conhecer cada vez melhor o seu carro. Então, conheça o nosso site Bate-Papo Automotivo, link na descrição e no primeiro comentário fixado. E começando pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, ficaram em R$ 262,00. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 432. Kit de velas da NGK, encontrei as 4 por R$ 70,00, preços bem acessíveis. Pneus são nas medidas 205 e 5516. Encontrei os Continental Power Contact 2 por R$ 1.676. Óleo de motor, especificação aqui da Chevrolet nesse ano modelo, é a viscosidade Size 5W30. E é um motor que pega 4,5 litros considerando uma troca com filtro. Então eu cotei 5 litros de um Acedelco 100% sintético APSN 5W30, ficaram em R$ 235,00. Já a correia de acessórios encontrei da Gates por R$ 67,00, preço aqui só da correia, sem tensor incluso, bem acessível. Já o kit de correia dentada, esse sim com tensor incluso e também da Gates, ficou por R$ 270,00, preço também razoável. Os filtros encontrei todos da Japan Parts, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 46,00, filtro de óleo 27, filtro de combustível 25, filtro de cabine R$ 32,00, preços bem na média. Amortecedores, os 4 encontrei Morrow ou Spectrum, pressurizados a gás, por R$ 1.351,00, preço também razoável se tratando de um sedã de porte médio. E como estamos falando da versão com câmbio manual, não vão entrar custos relacionados à troca do fluido de transmissão, que era opcional nesse ano modelo aí do Vectra, né? Tinha o câmbio automático convencional de 4 marchas, é um câmbio mecanicamente bem confiável se tiver sido bem cuidado, se tiver passado pelas trocas de óleo preventivas, mas aqui, para ter um gasto menor de manutenção, vamos considerar a versão com câmbio manual. Somando então a cesta de peças, fica em R$ 4.493,00. E é claro que não vai trocar tudo isso de uma vez, ainda mais se você pegar um carro desse bem cuidado, que tenha passado por todas as revisões periódicas preventivas. Talvez ali no primeiro momento você faça uma troca de óleo com filtro, mais para frente venham ali uns 2 pneus, um kit de velas, pastilhas de freio logo depois. São custos que você vai tendo ao longo do tempo que você tiver com esse carro. Esse somatório aqui é para você comparar esse vídeo aqui com outros que eu já fiz nesse mesmo formato e saber qual tem a cesta de peças mais barata, qual vai fazer mais sentido para você. Mas para isso eu vou deixar essa playlist ao final desse vídeo aqui para você acompanhar, mas vem comigo que ainda temos muita coisa para falar sobre o Vectra agora em custos envolvendo o abastecimento, começando pelo custo do tanque cheio. Motor flex, mas vou fazer uma cotação com gasolina, que está numa média de 5,59 o litro aqui na minha região. Tanque até razoavelmente grande, de 58 litros, então fica em R$ 324,22 para enchê-lo. E falando aqui de consumo, para isso eu peguei dados oficiais para passar para você. Na cidade, com etanol é um carro que faz 5,9 km por litro, já com gasolina sobe para 8,4. Na estrada com etanol, 7,9 km por litro, com gasolina 11,4. Dá para fazer números um pouco melhores na prática, dependendo da sua forma de guiar, é claro, mas aqui esse consumo ele está um pouco acima do real, vamos dizer assim, para estrada. Dentro de cidade, vai ser essa média aí de 8,4 na gasolina para menos. É um carro pesado que não tem um motor tão eficiente assim para você ter uma boa economia de combustível, então vai ser mais ou menos dessa forma. Mas ainda falando em dados oficiais, agora na parte de autonomia, com o tanque cheio de etanol dentro de cidade, esse carro pode rodar 342 km, com gasolina sobe para 487. Na estrada com etanol, 458 km, com gasolina 661. Lembrando que esses dados aqui de autonomia levam em consideração os números oficiais de consumo médio, né? Então, se você conseguir médias melhores do que essas oficiais, a autonomia também, consequentemente, fica um pouco melhor. Mas falando agora aqui de lista de equipamentos dessa versão intermediária, Elegance, já vem de série equipado com tudo que eu vou falar aqui, que é a direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital automático com saída para o porta-luvas e para o banco traseiro, além de computador de bordo, limpador de para-brisa com acionamento automático, dupla airbag frontal, mais freios ABS, cinto de 3 pontos apoio de cabeça para todos os ocupantes e faróis com lanternas de neblina. E o sistema de som também era de série, contando com as conexões de CD, cartão de memória, Bluetooth e comandos no volante. Até bem equipado, eu diria, se tratando de um sedã médio ano 2011. Que vem equipado com um conjunto mecânico bem conhecido do nosso mercado, que é o motor GM Família 2, comando de válvula simples no cabeçote acionado por correia dentada. É o mesmo C20NE que veio desde os antigos Monza, né? Mas claro, foi passando por várias atualizações
E aqui, na sua última atualização para o Vectra, ele ganhou uma potência de 133 cavalos na gasolina e 140 no etanol, a 5.600 RPMs, com um torque de 18,9 kgfm na gasolina e 19,7 no etanol, a 2.600 RPMs. Então são excelentes números de torque que já vem num giro bem baixo para você ter resposta, retomadas de velocidade bem rápidas quando precisar. E isso é ótimo para um carro de 1.268 kg, peso relativamente ok, se tratando de um sedã médio, mas ainda assim entrega uma relação de peso-potência de 9,1 kg por cavalo e o 0 a 100 executado em 10,2 segundos, números excelentes para a categoria. O câmbio é manual de 5 marchas F23 de relações mais alongadas para aproveitar esse torque extra já em baixas rotações e tentar buscar uma melhor economia de combustível em velocidades de cruzeiro. É um câmbio mais alongado ali de quinta marcha que vai priorizar essa situação. Engates até bem suaves, justos e relativamente precisos. A suspensão é simples, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, baixa complexidade mecânica, não tem um custo tão alto assim de reparo quando necessário. Vimos isso, por exemplo, em preços de amortecedores. Já os freios são a disco nas 4 rodas, sendo ventilados na dianteira e sólidos na traseira. Direção de assistência hidráulica convencional, rouba um pouquinho mais de potência do motor, mas de manutenção corretiva quando necessário, um pouco mais acessível também. Porta-malas com excelentes 526 litros de capacidade, um dos maiores da categoria, e ainda conta com o banco traseiro rebatível bipartido e a abertura pantográfica da tampa. Caso você precise lotar esse porta-malas, pode fazer isso sem medo e baixar a tampa, que não vai correr o risco de danificar nenhuma das suas bagagens, o que é bom demais. Falando em pontos positivos, né? É um carro com um motor bem robusto, confiável, de peças baratas, fáceis de encontrar. Tudo se resolve com muita facilidade aí nessa linha Vectra, motores 8 válvulas, né? Carro também de bom desempenho para a categoria e com um bom nível de conforto ao rodar e o melhor, sem perder em estabilidade. É um carro que tem uma suspensão muito bem equilibrada entre essas duas características, então é um carro que passa bastante confiança em curvas de alta velocidade. Bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, adultos se acomodam com facilidade. Carro de boa lista de equipamentos para a categoria, para o seu ano de fabricação. Carro que proporciona um bom prazer ao guiar, comandos todos muito bem localizados, tudo muito de fácil acesso, posição um pouco mais esportiva de guiar para quem curte a pegada, é ótimo. Porta-malas de excelente capacidade. Por essas e outras razões, carro de bom custo-benefício. Olha só, um sedã médio 2011 na faixa dos R$37 mil. Excelente opção de compra, com certeza. Mas é claro que ele tem alguns pontos de atenção. O consumo de combustível vai ser elevado na maior parte das situações. O acabamento, ele é bom de certa forma, mas ele perdeu um pouco daquele refinamento que tinha na sua geração anterior, né, os famosos Vectra B. Já não tem mais aquele soft touch tão macio ao toque ali no painel. É comum também de ocorrer desgaste nos botões ali dos comandos do ar-condicionado, nos botões do som. Em algumas unidades um pouco mais rodadas é comum de se observar isso, mas de resto é um acabamento até ok para a categoria. Também relatos frequentes de ruídos na suspensão dianteira e traseira, geralmente ocasionados aí por buchas e bieletas que podem falhar prematuramente. A vantagem é que esse Vectra de terceira geração vem com a suspensão do tipo eixo de torção na traseira. Vantagem, entre aspas, né? Porque perdeu o refinamento daquela Multilink que passava um excelente desempenho. Mas em contrapartida, esse sistema de eixo de torção ele é mais barato quando você precisa trocar uma bucha, dar um reparo ali. É um sistema que não exige alinhamento periódico preventivo na traseira, então em alguns pontos ele é bem positivo de você ter num carro, né? A parte ruim é que ele não entrega aquela excelente estabilidade como uma Multilink, mas ainda assim, longe de ser um carro ruim de fazer curvas, muito pelo contrário, é um carro excelente nessas situações. Também é comum de ocorrer falha na junta da tampa de válvulas ou na junta do cabeçote desse motor. É um problema relativamente barato e simples de resolver. O ruim é que fica aquele óleozinho escorrendo ali no cabeçote do veículo, que não é legal, fica feio, mas barato de reparar quando você quiser. E vale a pena investir numa junta de boa qualidade para que esse problema não fique recorrente aí para você. Também ocorreram várias falhas no sistema de gerenciamento eletrônico do motor, né, a famosa centralina, na época que esse carro foi lançado. E isso ocorria principalmente em baixas rotações, o motor dava umas griladinhas, costumava falhar, mas foram corrigidos pela Chevrolet, inclusive ela lançou um pacote na época chamado de Tech 2, que era basicamente uma atualização de software disponível para esses veículos, né? Então quem levou lá para poder atualizar teve esse problema resolvido e não passou por maiores contratempos
com esse sistema de gerenciamento. Então, vale a pena pesquisar antes de fechar negócio se o carro que você está olhando para comprar já passou por essa atualização de software. Mas me diga você, frente a toda essa análise, você compraria um Vectra 2011 para sua garagem? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, vou deixar aqui, como eu prometi, aquela playlist com vários outros vídeos nesse formato para você que ainda está na dúvida entre um Vectra e um outro carro. Aqui você vai encontrar o vídeo que vai te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.